Salve nação alvinegra, que horror Corinthians, informações sobre o nosso Coringão. Bom, teve o jogo do Corinthians e Estudiantes, né? E o Corinthians ganhou de 1-0. Só que antes de falar do jogo, na manhã mesmo de terça-feira, teve o sepultamento das vítimas, né? Que faleceram no grave acidente que aconteceu na madrugada de domingo, com o ônibus do Corinthians voltando, né? De Minas Gerais, e aí houve 7 vítimas e o Corinthians tentou anular a partida, só que a própria Conmebol vetou isso, alegando que não tinha datas para remarcar o jogo. Então o Corinthians acabou indo para a partida, só que eles deixaram com que homenageasse as vítimas, né? E logo no começo da partida foi uma linda homenagem que fizeram. Os refletores se apagaram, teve balões, teve letreiros, né? Os nomes das vítimas passando nos letreiros do estádio. Assim, foi muito lindo. Eu acho que eles mereceram realmente aquela homenagem. E também desejo melhoras aos familiares, né? Que Deus conforte o coração de cada um e que também as vítimas estejam num bom lugar, né? E que Deus possa cuidá-los. Bom, falando da partida, o Corinthians ele entrou lá com uma escalação que eu acho que muita gente não gostou, né? Eu não sei o que acontece com o Luxemburgo, ele simplesmente tem amor pelo Guilherme Biro, é uma coisa impressionante. Não dá para entender isso, não dá. O moleque ele não joga, coloca ele, sabe? Eu acho que foi o jogador que ele mais está tentando, ele morre de amores por esse moleque. Esse moleque não dá. Ele não marca, não faz passo direito. Teve uns contra-ataques ali que a gente podia ter feito gol e ele acabou tipo zoando o ataque, né, para não falar outra coisa. E por incrível que pareça, o Fábio Santos jogou bem, eu acho que foi um dos jogadores que jogou muito bem. O Gil também jogou muito bem, ainda fez até gol, né? Murilo, monstro também. Bruno Mendes eu acho que o primeiro tempo ele teve algumas falhinhas ali que podiam dar problema, mas ele jogou aquele jogo mediano dele, né? Porque ele assim tem muitos jogos que ele joga bem e tem jogos que ele joga ali, faz o feijão com arroz. Mas assim, enfim, não comprometeu a partida. O Moscardo, primeiro tempo foi um pouco apagado, mas assim, ele soube controlar o jogo. No segundo tempo ele começou a jogar bem. Ele ainda deu passe pro Michael e o Michael acabou perdendo. O Michael também jogou bem, só que aquele gol ali, se tivesse caído na canhota dele, eu acho que ele teria feito, né? Ele mandou de direita bem fraquinho e aí o zagueiro conseguiu tirar. Renato Augusto, eu acho que ele teve alguns lances, poucos lances, e teve só uma jogada, eu acho que foi no segundo tempo, que é onde ele cortou o carinha lá e a gente foi pro ataque, ele deu a bola pro Yuri Alberto, que pelo amor de Deus, não dá pra entender isso, cara. A gente perdeu uma oportunidade gigantesca ali de fazer o gol. Mas assim, o Guilherme Biro, que eu já comentei, ele não tem futebol pro Corinthians. Não tem como encaixar esse cara no Corinthians. No time atual profissional não tem. Sabe, eu acho que ele tem que voltar pra base e subir mais um pouco aí de degrau, porque ele não joga. Eu até agora não vi ele jogar um jogo bem. Ele jogou assim, uns 15 minutos, máximo 20 minutos e pronto, acabou. E o único ainda que ele jogou bem e foi o que eu falei, 15, 20 minutos contra o Fortaleza. Que ele entrou lá no segundo tempo e fez aquele fuzuê, só. Tirando isso, não tem mais nada. O Matias Rojas não jogou bem, eu acho que eu senti ele muito apagado. Ele já não jogou bem contra o Cruzeiro.
e foi muito apagado. E esse jogo eu acho que ele foi apagado demais. Eu acho que ele não tá ali. Tudo bem que ele estava na posição que ele mais gosta, na direita, na ponta, né? Só que não conseguiu jogar bola. Se vê, né? E o Yuri Alberto perdeu ali uns 2 ou 3 lances de gol que, sabe? Aí depois reclama que vira banco ou algo do tipo. Assim, o fato é que o 1-0 eu acho que é um resultado perigoso, porque a gente vai jogar o jogo de volta na Argentina e esse time do Estudiantes joga muito bem. Então, assim, eu acho que o Corinthians tinha que pelo menos ganhar de 2-0. Mas, pelo menos a gente não tomamos gol, né? E 1-0 a gente vai levar para lá. O empate é nosso, né? Empatar, se de repente eles ganharem de 1-0, a gente vai para os pênaltis, né? Porque aí vai empatar o placar. Mas esperamos que o Corinthians vença lá também. Só que as trocas também no segundo tempo foi meio que ridículo. Não sei para que ele colocou o Juliano. O Corinthians precisava de ataque. O Romero acabou entrando no segundo tempo. Ele fez alguns lances ali até bonito. E deu praticamente o gol pro Gustavo Silva, né, o nosso mosquito, e acabou perdendo. Só que assim, a gente até compreende porque é ritmo de jogo, né? Tanto que ele fez um gol, assim, um gol bonito lá contra o Cruzeiro e agora perdeu um gol feito. Mas assim, dá para entender porque é ritmo de jogo, né? O tempo de bola também. Se ele tivesse aí jogando já, ele dificilmente perderia aquele gol. Mas assim, então o fato foi esse. Os jogadores que a gente mais critica jogaram bola, Fábio Santos e Gil. E o Guilherme Biro, eu acho que foi a negação do time. Foi a maior negação que teve, sinceramente. Corinthians! Vamos falar sobre algumas notícias. Parece que o Flamengo ele quer de novo alugar a nossa arena, né? Que ele para o jogo contra o Atlético Paranaense, 13 de setembro. Só que assim, quando eles lá em 2021 alugaram a nossa arena, eles fizeram aquela personalização deles, né? Colocaram bandeirinha, colocaram adesivos, até no banco de reserva, fizeram um carnaval, né? Ali no Corinthians. Os dirigentes na época não fizeram absolutamente nada, aconteceu por acontecer, ainda zoaram ainda a gente, né? Porque os torcedores rivais falando que a arena era deles, não sei o que, né? A bandeirinha lá com o símbolo do Flamengo, quer dizer, foi ridículo aquilo, né? O fato é que eu acho assim, o Corinthians pode alugar sim, porque dinheiro sempre é bem-vindo. Só que para eles utilizarem, eles não terão que mudar nada. Vão ter que, não interessa mudar, eu quero mudar a muda do gramado. Cara, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Você vai lá, a gente aluga para vocês e ponto. Quer, não quer, serventia da casa é a porta da rua. Então é assim que tem que tratar. Não tem conversinha, né? E esperamos que, se for realmente alugar a arena, que essa diretoria não faça a burrada de deixar os caras vir aqui fazer o que quer, né? E tirando isso, ontem eu comentei sobre o balanço, né, o déficit que teve no primeiro semestre, que o próprio Duílio comentou, né, que é assim, primeiro de janeiro a 30 de junho, que o Corinthians ficou com um déficit de 39 milhões, quase 40 milhões, para arredondar, né, 40 milhões de reais. Só que assim, o departamento de futebol conseguiu 346 milhões. E teve o gasto de 306. Então, assim, ele ficou no azul, o departamento de futebol. O problema foi outros departamentos que simplesmente ficaram no negativo.
E aí, querendo ou não, foi quase 60 milhões. E aí, somando tudo, o Corinthians teve 40 milhões de prejuízo, né? Isso no primeiro semestre. As duas não foram computadas duas vendas de jogadores, que foi o de Adson e o do próprio Roger Guedes. Só que assim, eu acho muito pouco. O primeiro semestre a gente ganhou bastante, teve bastante ganho de patrocínio, jogadores e por aí vai, né? Até cotas aumentou também de TV, mas enfim, então assim, uma pessoa e um presidente que queria simplesmente só a parte financeira deveria ter cuidado melhor, né? Só vamos ver aí quando ele tiver para sair se o que vai dar. Corinthians! Bom, tirando essa parte de economia, o Léo Natel, ele colocaram ele na Sul-Americana, né? Porém, ele não vai atuar. A chance é muito grande dele não atuar. Ele voltou, né? Porque ele estava emprestado lá para o Casa Pia de Portugal. Só que assim, ele nem jogou direito praticamente lá. Ele fez 4 jogos, que somando desses 4 jogos, ele jogou apenas 53 minutos. Ele saiu do banco para jogar, jogou poucos minutos, 4 jogos. E depois teve uma contusão muito séria e tal. Só antes desse time Casa Pia de Portugal, ele estava no Chipre. Lá ele até jogou 29 jogos, fez 6 gols. Então assim, mas assim, Chipre, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim, o fato é que ele podia ser comprado pelo Casa Pia, se ele completasse 75% dos jogos. Como ele ficou 53 minutos somando tudo, então acabou não sendo vendido e voltou para o Corinthians. Detalhe, o Corinthians ele tem até 2024 o término do vínculo dele. Então o Corinthians vai ter que aguentar ele até o ano que vem, o fim do ano que vem. Bom, são basicamente essas as notícias e um pequeno pós-jogo, né? Bom, mas é isso. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscreva.